E aí, pessoal? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Hoje a gente vai mergulhar num tema que eu tenho certeza que muitos de vocês se identificam: como equilibrar a fé cristã nesse mundo doido que a gente vive. E para nos guiar nessa jornada, temos um guia tanto, John Stott, e seu livro Cristianismo Equilibrado. Que legal. A grande sacada do Stott é que às vezes a gente, como cristãos, especialmente os evangélicos, cai na cilada do ou isso ou aquilo, criando divisões desnecessárias, sabe? É como se a gente quisesse colocar Deus em caixinhas, né? Yes. Simplificar o que é complexo. É. A fé, meu amigo, é cheia de nuances. Exatamente. E uma dessas nuances, uma dessas tensões que o Stott explora, é a da razão versus emoção. Já parou para pensar? Tem igreja que é só cabeça, puro intelecto, e esquece do coração. É. E tem outras que, pelo contrário, se entregam de corpo e alma à emoção, sem dar espaço para o estudo, para a reflexão. É verdade. É. E aí a gente cai nos extremos. Pois é. O que o Stott nos mostra é que a fé genuína precisa dos dois. Da razão para entender a Deus e da emoção para responder ao seu amor. Faz sentido? É como um motor. A razão é a lógica que faz ele funcionar. E a emoção é o combustível que o impulsiona. Olha só que interessante. E falando em motor, lembrei de um exemplo que o Stott usa no livro sobre a campanha presidencial do Nixon em 1968, lá nos Estados Unidos. Ele fala que a campanha do Nixon apôs tudo na imagem em construir uma persona amigável, em vez de debater ideias. Interessante isso. Como mesmo na política, essa tendência de valorizar a imagem em detrimento do conteúdo já existia. É justamente isso que o Stott critica. Essa desvalorização da razão que muitas vezes acaba contaminando a igreja. Faz sentido, né? Afinal, Deus nos criou como seres racionais, capazes de pensar, questionar, analisar. E negar isso é negar parte da nossa identidade em Cristo. Mas calma lá. Isso não quer dizer que a emoção não tenha lugar na fé. Muito pelo contrário. Claro. Stott reconhece a importância da emoção, dos sentimentos. Mas ele faz uma ressalva importante. Qual? Ele diz que a emoção precisa ser guiada pela verdade, pela palavra de Deus. Lembra da história dos discípulos a caminho de Emaús? Seus corações ardiam enquanto Jesus lhes explicava as Escrituras. Verdade. Teologia em fogo, como o próprio Stott descreve. Essa chama, essa paixão pela verdade, precisa estar presente na igreja, na pregação, na forma como vivemos a fé. Com certeza. E por falar em viver a fé, tem outra polaridade que o Stott aborda, que é a do conservador versus radical. Aí a gente já imagina, de um lado, os tradicionalistas resistentes a qualquer mudança. Do outro, os revolucionários querendo derrubar tudo. Mas o Stott surpreende. Ele diz que, na verdade, todo cristão precisa ter um pé em cada campo. A gente precisa ser conservador em relação à palavra de Deus, guardando a verdade revelada nas Escrituras. Mas, ao mesmo tempo, precisamos ser radicais em relação à cultura, questionando costumes e tradições à luz da Bíblia. É como se a gente tivesse um GPS, que é a palavra de Deus, nos guiando por um terreno acidentado, que é a cultura. A gente precisa se agarrar firme no GPS, mas ao mesmo tempo estar pronto para adaptar a rota, desviar dos obstáculos e encontrar novos caminhos. Boa. E o Stott usa uma história engraçada para ilustrar isso. Ele conta de uma igreja que contratou um pintor para restaurar umas frases que estavam escritas na parede. A oração do Pai Nosso, os 10 mandamentos e o credo apostólico. Sei. O pintor, todo orgulhoso, apresenta a conta. Reparo da oração do Pai Nosso, de Chelins. 3 novos mandamentos, Jesus. 10 chorins. Um credo totalmente novo, 17 serins e 6 pens. Nossa. E aí a gente percebe como às vezes confundimos elementos da cultura com a essência da fé. E o Stott chama atenção para isso. A palavra de Deus é eterna, imutável, mas a cultura está sempre mudando. Verdade. E a gente precisa ter sabedoria para discernir o que na cultura honra a Deus e o que precisa ser transformado. É isso aí. E essa transformação precisa ser feita com coragem, com ousadia, com a disposição de desafiar o status quo, Sim. de questionar as estruturas, de lutar por justiça e igualdade. É por isso que o Stott nos convida a ser conservadores radicais. Gostei. Conservadores naquilo que é essencial, naquilo que vem de Deus. Mas radicais na forma como aplicamos a verdade, na forma como nos posicionamos diante das injustiças, na forma como buscamos a transformação do mundo à luz do Evangelho. Conservadores na doutrina, Isso. radicais no amor. E por falar em amor, o Stott aborda uma outra polaridade que é fundamental para a gente entender como viver a fé de forma equilibrada. Estrutura versus liberdade.
Essa é daquelas que geram bastante debate, né? Afinal, vivemos em um tempo que valoriza muito a liberdade individual, a autonomia, a quebra de padrões. E dentro da igreja isso também se manifesta, com muitos questionando a necessidade de estruturas e liturgias, de denominações. E o Stott, sendo um mestre do equilíbrio, reconhece a validade desses questionamentos. Ele entende que, muitas vezes, o Espírito Santo pode ser sufocado por estruturas rígidas e formas inflexíveis. Verdade. Mas ele também nos alerta para o perigo de cairmos na armadilha da anarquia, da falta de rumo. Ou cada um por si. É como se a gente estivesse construindo uma casa. A gente precisa de uma estrutura sólida, de paredes, de um teto, para que a casa fique de pé. Sim. Mas, ao mesmo tempo, precisamos de janelas, de portas, espaços abertos, para que a casa seja arejada, iluminada, acolhedora. Exatamente. E o Stott nos mostra que, na igreja, é a mesma coisa. A gente precisa de uma estrutura básica de princípios norteadores, de uma organização que permita que a igreja funcione de forma harmônica e eficiente. Mas, ao mesmo tempo, precisamos de liberdade para que o Espírito Santo possa agir, para que a criatividade floresça, para que a igreja seja um lugar acolhedor e vibrante. E para ilustrar isso, ele usa o exemplo da igreja primitiva. Lá no livro de Atos, a gente vê que os cristãos se reuniam tanto no templo, mantendo a estrutura tradicional de culto, quanto em suas casas, em momentos mais informais de comunhão e partilha. Um belo exemplo de como a gente pode conciliar a ordem com a espontaneidade, o formal com o informal, a tradição com a inovação. E essa busca por equilíbrio, por integrar as diferentes dimensões da fé, é um desafio constante para nós cristãos. E para continuarmos essa conversa, para mergulharmos ainda mais fundo nesse tema, preparei um cafezinho especial para a gente. Na próxima parte do nosso mergulho, vamos explorar a quarta polaridade que o Stott aborda. Evangelismo versus ação social. E aí o bicho pega. Preparem-se para uma conversa desafiadora e inspiradora. E antes de irmos para o nosso cafezinho, aquele recadinho especial. Curta o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem esse episódio com seus amigos. E não esqueçam de deixar nos comentários sugestões de livros para os nossos próximos mergulhos. A participação de vocês é fundamental para o crescimento do nosso canal. Isso aí. Estamos ansiosos para ouvir suas ideias e reflexões. Até a próxima. Voltamos para o nosso cafezinho e para a segunda parte do nosso mergulho no cristianismo equilibrado do John Stott. É isso aí. A gente viu na primeira parte como ele nos desafia a encontrar o equilíbrio entre razão e emoção e também entre ser conservador e radical na fé. Duas polaridades que não o que falar, né? Sem dúvida. E tem mais. O Stott aborda outras tensões importantes da vida cristã. É verdade. Uma delas, que ele trata com bastante ênfase numa entrevista de 1995, é a questão da estrutura versus liberdade na igreja. Lembra que a gente comentou sobre isso na primeira parte? Sim. Aquela coisa de ter gente que prefere igreja mais tradicional, com liturgias e tal, e outros que preferem um estilo mais livre, mais espontâneo. Exato. E nessa entrevista ele aprofunda essa questão. Ele fala da organização da igreja, da necessidade de ter pastores, líderes, uma estrutura, sabe? Para a comunidade funcionar bem. Ele argumenta que, por mais que a gente valorize a liberdade individual, a igreja precisa ter uma certa ordem, uma organização, né? Para não virar bagunça, cada um fazendo o que bem entende. Sem ouvir a zona, né? Touro. Ele usa até a imagem de uma orquestra. Imagina cada músico tocando o instrumento que quiser, na hora que bem entender, sem maestro, sem partitura. Isso é complicado, né? É um caos. E ele usa essa imagem da orquestra para mostrar que a gente precisa ter estrutura, organização para a música da igreja, a mensagem do evangelho ser tocada em harmonia. Faz sentido. Com beleza e impacto. Mas ele também reconhece que a estrutura não pode ser um fim em si mesma. Ela precisa estar a serviço da liberdade, da criatividade, da ação do Espírito Santo. Verdade. A gente precisa achar esse ponto de equilíbrio entre a ordem e a espontaneidade, entre a tradição e a inovação. E essa busca por equilíbrio, essa coisa de integrar as diferentes dimensões da fé, aparece em outras áreas da vida cristã também. Com certeza. Por exemplo, na relação entre evangelismo e ação social, que é a quarta polaridade que ele aborda no livro. Essa é outra questão que divide opiniões, né? Total. Tem gente que acha que o mais importante é pregar o evangelho, levar as pessoas a se converterem. E tem gente que acha que a gente precisa, antes de tudo, se engajar em ações sociais, lutar por justiça, combater a pobreza. E o Stott, mais uma vez, nos convida a ir além dessa dicotomia. A enxergar que essas duas dimensões da fé não se excluem. Elas se complementam. Como as duas asas de um pássaro, né?
Se ele tentar voar só com uma asa, ele cai. É verdade. Ele precisa das duas asas funcionando juntas em harmonia para voar alto, alcançar o seu destino. Exatamente. Bem. E nós também. A gente precisa tanto do evangelismo para levar as pessoas a conhecerem a Cristo, quanto da ação social, para demonstrar o amor de Cristo em ações concretas. Para Projetote, a ação social não é só consequência do evangelismo. Não. É parte da missão da igreja. É isso aí. Ele diz que a gente não pode separar o amor a Deus do amor ao próximo. Os dois estão interligados. E ele vai além. Ele nos desafia a não nos contentarmos com um cristianismo superficial. Aquele que se resume a ir à igreja no domingo fazer uma oração de vez em quando. Entendi. Ele nos chama a viver o evangelho de forma radical, a transformar o mundo a partir da palavra de Deus. Oh. Ele fala da importância de ter uma mente cristã, que pensa criticamente sobre a realidade, que questiona as injustiças, que busca soluções para os problemas sociais. Ele nos chama a ser agentes de transformação, a ser sal e luz no mundo, a promover a justiça, a paz, a compaixão, o cuidado com a criação. E ele enfatiza o papel da igreja como comunidade, como um corpo que precisa trabalhar unido para levar o amor de Cristo a todo. Como aquela orquestra que a gente falou, né? Isso. Cada um tem seu papel importante na orquestra da igreja. Cada um com seu dom, seu talento, sua habilidade, que pode ser usado para servir a Deus e ao próximo. Sem dúvida. Para encerrar essa parte, queria destacar uma frase do Stott que me marcou bastante. O mundo não precisa de mais cristãos mornos, mas de cristãos que ardam de paixão por Cristo e pelo seu reino. Que frase forte. Que desafio para nós, né? Como estamos vivendo a nossa fé? Estamos sendo sal e luz no mundo, estamos nos engajando em ações que promovam a justiça, a paz, o amor. São perguntas que a gente precisa se fazer sempre. Com certeza. Para não cair na acomodação, nem indiferença. Isso, deixa a vida me levar. É isso. A gente é chamado para ser diferente. Para fazer diferença, para mostrar para o mundo que existe um outro caminho. Um caminho de amor, de esperança, de transformação. Sem dúvida. E para continuar nessa jornada, se aprofundar na visão do Stott sobre a vida cristã, que tal mais um cafezinho? Na próxima e última parte do nosso mergulho, vamos voltar para o livro e explorar a conclusão do Stott. Ver o que ele fala sobre as implicações para nossa vida hoje. Pô, gostei. Preparem-se para mais insights, mais desafios. Última parte do nosso mergulho no cristianismo equilibrado e o cafezinho já está pronto. E é isso aí. Já exploramos as polaridades da fé cristã com John Stott, vimos os desafios de encontrar o equilíbrio entre razão e emoção, tradição e mudança, evangelismo e ação social. Ufa! Passamos por tanta coisa. E agora, na reta final, vamos ver como o Stott amarra tudo isso na conclusão do livro. A hora da grande imagem, né? Exatamente. O panorama completo da fé cristã. E o que ele diz? Ele mostra que buscar esse equilíbrio, uma fé integral, não é nem um bicho de 7 cabeças, não é fórmula mágica, receita de bolo, é um processo, um desafio constante. Entendi. Exige da gente vigilância, discernimento e principalmente submissão à palavra de Deus. E como a gente coloca isso em prática? Vivendo o evangelho de forma autêntica, em tudo na nossa vida, nada de fé de fachada, só de aparência. Nossa fé precisa se traduzir em ações, em atitudes que mostrem o amor de Cristo para o mundo. E ele dá exemplos. Sim, coisas práticas do dia a dia para viver essa fé integral. Ele fala da importância de ter uma mente cristã, que pensa criticamente sobre tudo, questiona as injustiças, busca soluções para os problemas sociais. Legal. Ele nos chama a ser agentes de transformação, ser sal e luz no mundo, promover a justiça, a paz, a compaixão, cuidar da criação. E ele destaca o papel da igreja como comunidade de fé, um corpo que precisa trabalhar junto para levar o amor de Cristo a todos. Lembra da orquestra? Sim. Cada um tem seu papel na orquestra da igreja. Cada um com seu dom e seu talento que pode ser usado para servir a Deus e ao próximo. Verdade. E, para finalizar, o Stott deixa uma frase poderosa que resume tudo. Em pelo menos dessas 4 áreas, e não são as únicas, temos base bíblica para trocar o ou isso ou aquilo ingênuo por um tanto isso quanto aquilo maduro. Coloquemos nossos pés com confiança e simultaneamente em ambos os polos. Não vamos polarizar. Ou seja, não precisamos escolher entre razão e emoção, tradição e mudança, evangelismo e ação social. Podemos e devemos abraçar todas essas dimensões da fé, vivendo um cristianismo maduro, equilibrado, integral. Exatamente. Que essa busca por equilíbrio, por uma fé que se traduz em amor e ação, seja nosso norte, nosso guia, nossa inspiração para viver cada dia mais como Cristo. E assim, chegamos ao fim do nosso mergulho no cristianismo equilibrado de John Stott. Esperamos que essa jornada tenha sido enriquecedora para você.
que tenha te desafiado, te feito repensar sua fé, buscar um cristianismo mais autêntico, mais completo, mais transformador. E que a gente possa juntos continuar essa conversa, Sim. continuar aprendendo, crescendo na fé e no amor. Agradecemos a companhia de vocês nesse mergulho. Continuem explorando a obra do John Stott, se aprofundem na palavra de Deus e compartilhem suas ideias nos comentários. Até a próxima!